Boa tarde, pessoal. De volta hoje, estamos aqui hoje novamente com mais um programa do CEFORC Bahia Produtiva e o tema do nosso programa de hoje é suspense. Exato. O tema do nosso programa hoje é prestação de conta. E não é à toa que nós selecionamos algumas imagens para ilustrar a tela do nosso programa de hoje. Escolhemos as imagens de alguns gatos assustados, porque quando o tema é prestação de conta, é desse modo que os presidentes e ACRs ficam assim que começam os trabalhos de prestação de conta. E hoje, para nossa felicidade e para animar melhor e para enfeitar melhor também a nossa tela, temos aqui do lado a nossa agente comunitária rural, do empreendimento aqui de Ceabra, da comunidade Prata de Baixo, a nossa colega Thaisa. Diga oi. Boa tarde. Olá, pessoal. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Bom, você está no meio hoje de uma prestação de conta, né? Sim. Mas pelo que eu estou vendo, você está penteada. Não está igual os gatos aqui da imagem, que é mesmo. Porque já finalizei. Já finalizou? Exatamente. 2 prestações de conta, inclusive. Duas? Investimento e custeio. Exato. Essa é a primeira ou a segunda prestação de conta de vocês? Quarta prestação. Quarta? Tá explicado. Tá explicado agora porque ela tá tranquila, tá sossegada. Como diz o caso, já teve uma experiência, como é que fala? Apanhou um pouquinho no começo. Um pouquinho muito. Mas... Apanhou um pouquinho de muito. Exatamente. Mas tá. Mas finalizou. Finalizou, já tá tudo entregue. Sim. Só me diga uma coisa. A primeira vez que vocês fizeram a prestação de conta, quantas vezes a prestação voltou para fazer algum ajuste? A minha voltou apenas uma. Apenas uma? Mas já vi casos em que volta várias e várias vezes até corrigir tudo e mandar de volta. E ainda não teve aquele problema de ficar sem recurso em caixa por causa da demora de prestação de conta. Vocês ainda não. Não tiveram esse problema. Exato. Estou perguntando isso, gente, é porque um dos grandes problemas que as associações enfrentam é justamente o fato de não prestarem atenção para realizar a prestação de conta quando ainda tiver um pequeno recurso em caixa. O ideal é que se comece a preparar a papelada e se planeje a prestação de conta quando já tiver executado, pelo menos 80% dos recursos recebidos. No caso de vocês, conseguiu fazer com 80%? Conseguiu com 80%? Então é preciso tomar cuidado para isso, porque em alguns casos, neste 1 ano e meio já de Bahia Produtiva, eu tenho visto alguns casos, inclusive de agentes comunitários rurais, terem ficado com 2, 3 meses, até 4 meses sem receber salário, porque acabaram perdendo o prazo para prestação de conta. Isso. E aí o dinheiro em caixa acabou. E aí, como é que fica? E nós sabemos que em alguns casos, os agentes comunitários rurais se tratam de, em alguns casos, ou na maioria não, mas em alguns casos se tratam de pais de família, apesar de jovens, apesar do programa optar por trabalhar com jovens entre 18 e 29 anos, alguns digo, são pais de família e não podem ficar aí sem... Exato. Até mesmo solteiros, Tem a sexta, tem o sábado, tem a festa, tem os blocos, agora carnaval. E agora aqui na nossa região, no nosso território, nos territórios da Chapada Diamantina e Irecê, pelo que eu estou acompanhando, a maioria das associações já estão, prestando conta, Já estão em fase de prestação de conta. Aqui em Ceabra mesmo, você tem notícias se todas já estão fazendo prestação? Aqui de Ceabra todas. Já estão fazendo. Molejibão e Riacho das Palmeiras. E Riacho das Palmeiras, Bom, não sei se foi por motivo de conveniência ou por motivo de que estava... Aliás, com certeza foi o motivo de que estava no tempo ideal, sim. Mas também o fato de ser antes do carnaval para não deixar os meninos sem din-din, Exato.
Por isso a preocupação, né? Né, não? Brincadeira, pessoal. Resenha à parte, mas vamos falar sobre prestação de conta. E o primeiro passo para uma boa prestação de conta é organizar toda a documentação, mantendo tudo em perfeita organização. Isso. A cada mês, de todas as guias, tudo. Pagou, pegou os comprovantes e vai anexando. Bom, e para isso, a Thaisa, junto comigo, nós elaboramos algumas pastas demonstrativas de como deve ser feita a prestação de conta, de como deve ser feita a organização dos documentos que o projeto Bahia Produtiva gera ao longo de sua execução, desde a concepção, quando a associação resolve mandar participar por meio da manifestação de interesse, até a fase, vamos dizer assim, uma das fases finais de cada etapa, que é a prestação de conta em si, do que foi gasto e o que ainda tem em caixa. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira pasta que nós vamos abrir aqui, é a pasta que se refere a documentos do convênio. Todos os documentos do Bahia Produtiva devem ser arquivados em pastas suspensas, até mesmo porque facilita a organização e facilita a identificação e localização de qualquer um dos documentos que os senhores presidentes de associações possam vir necessitar em algum momento, certo? Vamos lá. Aqui nós temos... me desculpe, deixa eu abrir no formato de outro arquivo para ficar melhor, para que todos possam visualizar. Vamos lá. Muito bem. Então, o ideal é que as pastas sejam arquivadas mais ou menos neste formato aqui. Eu voltei, me perdoe. Coloquei aqui no modo de slide. Deixe-me organizar. Pronto, vai ficar melhor assim. Então, o ideal é que as pastas sejam organizadas mais ou menos dessa forma, para que os senhores presidentes de associações, dentro da gaveta, né, possam organizar pasta por pasta, para a partir daí, né, localizar, ficar mais fácil a localização dessas pastas. Como vocês podem ver, essa pasta aqui está identificada com a Associação Rural Prata de Baixo, que é a associação aqui onde trabalha a nossa amiga Agente Comunitária Rural Thaisa, e este convênio é o 265-2016, que é o convênio de custeio. 265-16 é o convênio de custeio. Então é interessante vocês entenderem que os arquivos de cada convênio precisam ser guardados separadamente. Ou seja, o arquivo de convênio em pasta de... o arquivo de custeio, documento de custeio em pasta de custeio. De investimento, da mesma forma. Da mesma forma. Muito bem. Essa é a capa, uma sugestão para vocês. Não estamos dizendo que tem que ser assim efetivamente, mas é uma sugestão para que vocês possam se basear, né, nas informações que precisam conter na capa, para que assim vocês, nossos amigos presidentes de associações e agentes comunitários rurais iniciantes, possam, a partir do primeiro mês que vocês começarem a trabalhar, esse é um toque importante para os agentes comunitários rurais. Me diga uma coisa, no primeiro mês que você começou a trabalhar, o projeto já vinha sendo executado, né? Não. Não? Ainda não. Então a sua contratação acontece, a execução em si começou somente depois... Da minha contratação. Tá certo. Até mesmo porque é uma regra do Bahia Produtiva liberar o recurso, né, somente depois que for contratado o agente comunitário rural. Só libera o primeiro recurso, que é o recurso de custeio, somente após a contratação do agente comunitário rural. Para os projetos de acesso a mercado, o início, a liberação do recurso, também está vinculada, além além da contratação do ACR, também a contratação do assessor de plano de negócios, certo? Consultor
Obrigado. Me ajude no vocabulário, que o meu vocabulário ultimamente está meio mendigo. Eu ando assistindo muito Big Brother. Meu Deus. Se a Globo souber disso, não me contrata. Vamos lá. Vamos lá. Enfim. Então, este é um modelo de capa para que vocês possam acompanhar. Então, o primeiro arquivo a ser colocado nessa pasta, as folhas, lembrando, as folhas devem ser arquivadas de forma cronológica, na mesma forma que elas vão sendo geradas, uma após a outra. Os documentos têm que ser arquivados dessa forma, na mesma ordem cronológica em que eles vão surgindo. Isso. Vamos dizer assim. Eu ia falar aparecendo. Essa aí é terrível. Vão sendo gerados. Exato. Então, vão sendo gerados. Estou falando que meu vocabulário está pobre, está mendigo. Bom, então, dos primeiros documentos que é gerado, quando a associação decide entrar no Bahia Produtiva, participar do projeto Bahia Produtiva, é este documento que se chama a MI, ou Manifestação de Interesse. Nós temos, no caso, uma MI com um arquivo com o nome de todos os beneficiários que são interessados, que se inscreveram interessados que o projeto serem atendidos pelo projeto, né, ou que o projeto seja executado em sua comunidade. Então, esta MI é o primeiro documento que vai ser gerado e que deve estar arquivado na mesma ordem cronológica dentro da pasta. Beleza? Isso mesmo? Exatamente. Certinho. E esse aqui, Thaís, deixa eu ver, é o recibo. Vou dar um zoom. Opa, foi. E esse é o recibo. Recibo de entrega de manifestação de interesse. Só uma pergunta. Esse recibo é gerado quando você entrega a manifestação de interesse via eletrônico ou quando você entrega pessoalmente na CAR? Pessoalmente. Não, na verdade, a gente recebe junto com o pacote todo do convênio. Do kit convênio. Do kit completo, isso. Ah, tá. Nós vamos até entrar nesse tema. Pode falar? Sim, pode dizer? Não é isso. Aí vem toda a documentação, o edital que foi publicado e tudo mais. Junto com o kit. Junto com o kit convênio. Muito bom. Então, este é o segundo documento que tem que constar. Como vocês podem perceber, primeiro houve a manifestação de interesse, vocês entregaram a manifestação de interesse, que gerou por si, né, teve necessidade, gerou o recibo de entrega, né, da manifestação de interesse, ou a nossa famosa MI. Isso. É tanta sigla nesse projeto que Deus me livre. É ACR, ACA, Shopping, MI. Bom, por fim, nós temos este outro documento que é gerado, que é o plano de trabalho. Fala um pouquinho sobre a elaboração desse plano de trabalho. Não sabia disso. Não, esse plano de trabalho. Bom, é porque esse plano de trabalho é gerado ainda antes da contratação do agente comunitário rural. Mas vamos... De todas as atividades que o ACR vai desenvolver ou de todo o projeto, o que vai ser desenvolvido? É isso, né? Exatamente. Então, o plano de trabalho de tudo que vai ser desenvolvido pela associação. Por exemplo, produtos que vão, produzidos. Nossa, ficou redundante. Produtos que vão ser produzidos. Nossa. Bom, os produtos que ali serão produzidos, né? Mas é isso mesmo. Isso. Tá redundante, mas tá certo. Né? O plano de trabalho do ACR, a forma como ocorrerão os investimentos. Então, os projetos, né? Todo projeto e toda papelada, toda associação, quando ela entrega a MI, quando participa do Bahia Produtiva, eles acabam gerando este documento que se chama plano de trabalho, que vai dizer a ordem também cronológica como tudo será realizado, né? Aí está descrito como vai acontecer a contrapartida, como os recursos serão gastos, as etapas de prestação de conta, enfim, tudo isso. Então, na sequência, o que vai gerar, o que tem que ser arquivado é este documento que se chama plano de trabalho. Esse plano de trabalho vocês recebem junto com o pacote
também chamado kit convênio. Beleza? É isso. É isso? Muito bem. Vamos lá. O próximo documento é o extrato do Diário Oficial do Estado. Bom, quando o governo do Estado realiza qualquer convênio por meio de qualquer uma das autarquias do governo, gera automaticamente o governo, por lei, creio eu que seja a Lei Federal 8666, a lei de licitação, ele é obrigado a publicar um extrato, né, do contrato, né, uma pequena parte, um extratozinho dos contratos, não, do convênio, no Diário Oficial do Estado, até mesmo para dar satisfação à população, porque existe uma cláusula não, é um artigo na Lei Federal 8666, que para ser dada transparência, é a necessidade de tornar qualquer ato que usa recurso público, também tornar público. E o meio que o governo tem, que os governos, tanto federal, estadual, municipal, têm, os mais utilizados, e obrigatoriamente também tem que ser esses, são os diários oficiais dos estados, o Diário Oficial e o Diário Oficial da União. Entendeu? Então, este é um outro documento que será gerado. Se vocês observarem, por exemplo, vamos procurar aqui. Cadê convenientes, elaboração de acompanhamento do plano do subprojeto chamado Bahia Produtiva. Cadê? Onde está? Aqui, Thaís. Aqui? 26516. Então, se vocês observarem, aqui está, ó, número 26516, convenientes, KSDR e Associação Rural Prata de Baixo. Objeto aqui, no caso da associação aqui onde trabalha a nossa colega Thaisa, é a cooperação técnica, operacional e financeira para prestação de serviços de assessoramento técnico por meio da contratação de um agente comunitário rural, que aqui está, né, um ou uma agente comunitária rural, na área de atuação do subprojeto socioambiental na comunidade Prata de Baixo, no município de Ceabra, para o projeto Bahia Produtiva, cuja fonte de recursos foi o BIRD, que no caso aqui o Banco Mundial é o governo do Estado, e o valor previsto, no caso lá, para esse convênio de custeio foi de R$120 mil. Então, o Diário Oficial do Estado, o governo é obrigado a publicar no Diário Oficial do Estado um pequeno extrato do contrato, do convênio, né, realizado entre a ACA, o governo do Estado, e a associação comunitária que será atendida pela SDRK. Vamos lá. Próximo documento que tem que conter nessa pasta e tem que ser arquivado, o Estatuto. Isso. O Estatuto Social, né? Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa, tem que ser o atual com todas as mudanças, se houve alguma mudança, tem que publicar. Só uma pergunta, isso que me pega. Tem que arquivar o original e se houver alguma alteração estatutária também tem que estar junto. Isso. Tem que estar junto. Não só a última, mas a primeira e a última. A alteração estatutária tem que estar na mesma pasta. Sim. Era uma dúvida que me pegava, que esqueci anteriormente, antes do programa, esqueci de perguntar. Mas é assim mesmo. Aqui a gente vai resolvendo e tirando as dúvidas na hora, né? Então, o próximo documento que tem que conter esse aqui, né? Inclusive, são cópias dos originais, mas que devem estar devidamente autenticadas em cartório. Sim, com certeza. Tem que estar autenticada em cartório, ou seja, não adianta só tirar xerox numa máquina de xerox em qualquer livraria e arquivar, não. Tem que estar autenticada com a assinatura do cartório, com o selinho, tudo bonito, beleza? Então, todos os documentos têm que estar em dia para quando vocês forem cobrados, não ter que sair correndo atrás de qualquer jeito. Bom, vamos lá. O próximo documento é a certidão negativa de débitos municipais. Lembrando, se eu não me engano, me tira essa dúvida, que este documento, a certidão negativa de débitos municipais da associação, devem ir junto com a AMI, né, para cá. Também. Devem ir junto com a AMI para cá, né? Inclusive a prestação de contas também precisa da certidão municipal. Toda a prestação de conta, de todas as etapas forem ser realizadas, tem que ir a certidão municipal.
atualizada. Sim, sim. Atualizada. Mais uma coisa que é para vocês prestarem atenção. Abriram a pasta, lembrem-se bem, abriram a pasta, viram que está lá, ó, né? Vocês perceberam que está para vencer, corre lá na prefeitura, no Departamento de Finanças. Tem como pegar pela internet. Pela internet também. Depois a gente deixa. Em alguns municípios tem como pegar pela internet. Acho que todos já podem. Né? Todos? Eu já consigo. Já consegue. Isso. Então, beleza. Então, só para vocês terem ideia, algumas prefeituras já têm essa certidão negativa que pode ser emitida pela internet. No caso, se for retirada lá na secretaria, tem que ter a assinatura do... É o secretário aqui? O secretário do setor de tributos. Isso. O chefe do setor, o secretário ou o chefe do setor de tributos. Lembrando bem uma coisa, que quando é retirada pela internet, lógico que lá gera um código de autenticidade que depois pode ser verificado. Sim. Essa, por exemplo, foi no setor de tributos, mas hoje a gente consegue na internet. Então, tranquilo. E é bom vocês lembrarem o seguinte, verificar sempre junto à prefeitura para ver se não tem nenhuma dívida ativa inscrita, né? É bom tomar cuidado. Vai que vocês vão prestar conta e vai buscar lá e de repente aparece essa situação desagradável. Ou atrasa tudo. O próximo documento é o cartão do CNPJ, né, que vocês podem tirar pela internet no site da Receita Federal, certo? Lembrando que é interessante sempre também verificar se não há qualquer pendência junto à Receita Federal, para ver se está tudo ok, se está tudo em dia. Beleza? Vamos lá. O próximo documento é, agora sim, agora é que de fato o projeto em si começará a acontecer. O próximo documento é esta ata, que é uma ata da reunião, por exemplo, no caso aqui, vou fazer a leitura aqui do cabeçalho para vocês verem, que é a ata da reunião da Associação Comunitária para entrega do kit convênio, certo? Esse kit convênio, como o nome já diz, é um kit com diversas cartilhas sobre prestação de conta, um pendrive. Tem pendrive? Tem pendrive. Pendrive, o que mais? Me lembrei, fugiu aqui. Vem o plano de trabalho, o pendrive com todos os arquivos que a gente vai utilizar, os formulários também. É isso. Eu acho. Os formulários. E todas essas documentações da manifestação de interesse. Tudo aquilo que já estava. A gente já mostrou. Já mostrou. E também essa ata, no mesmo dia, é feita também a formação da comissão de acompanhamento. Então, nesse dia, o assistente territorial, inclusive essa reunião é feita com presença do assistente territorial. Do ou da assistente territorial que acompanha a associação, né, que assiste a associação. E nessa reunião, além de essa reunião tem que ser com todos os beneficiários, né? Todos? Uhum. Então, essa reunião tem que ser com todos ou todas os beneficiários do empreendimento inscritos na MI e, se for possível, todos os sócios também, né? Porque olha só o que acontece. Nem sempre todos os sócios constam na MI. Isso. E, como é que fala? Mas é importante que essa reunião aconteça com a presença de todos, porque é nessa reunião que será apresentado o projeto Bahia Produtiva, que serão tiradas algumas dúvidas, que alguns temas ainda... que algumas dúvidas serão esclarecidas. E é a partir daí que será formada a comissão de acompanhamento. Lembrando bem que a comissão de acompanhamento ela tem que ser formada por, no mínimo 3, no máximo 5. No mínimo 3 pessoas, no máximo 5. Lembrando que o interessante é que todos os 3 sejam beneficiários, né? E que pelo menos um seja o tesoureiro, o tesoureiro da associação. Seja membro da diretoria. O secretário ou o próprio presidente. Pode ser o tesoureiro, o secretário ou o próprio presidente. Mas não há necessidade, obrigatoriedade do presidente de ser todos ou de o presidente fazer parte dessa comissão. Exato. Não é obrigado. Não é. Então, o próximo documento que precisa ser... Eu falei então 3 vezes. Estou gastando. É que eu estou sobrando. Então, novamente, esse documento
tem que constar na mesma ordem cronológica como a gente vem mostrando aqui, ele tem que estar arquivado na pasta, certo? Um após o outro. Vamos lá. Fechou. Então, vocês viram aqui a pasta nessa parte, como devem ser arquivados os documentos do convênio e de que forma e em que ordem eles devem ser arquivados, organizados e arquivados, tá bom? Vamos agora para a próxima parte. Eu tô com saudade de Beethoven. Vai de novo. Eu tô com saudade de Beethoven e dos gatinhos. Vamos lá. Nossa, essa música com a imagem dos gatos ficou sinistro. Vamos lá. Olha só. E o nosso próximo assunto, aliás, o assunto é o mesmo. O que vai mudar é o tema, a etapa, como deve ser realizado, executado o projeto Bahia Produtiva. A próxima pasta que nós temos é a pasta 2, que nós vamos abrir aqui, que é a pasta do processo de contratação do agente comunitário rural. Muito bem. Olha só. Está apagado? Está apagado. Mas a etiqueta é basicamente como da outra pasta e os dizeres são o nome da associação, o projeto Bahia Produtiva, o número do convênio, né? O número do convênio e a pasta aqui. O que está escrito aqui é pasta do processo de contratação do agente comunitário rural. Bom, vamos lá. Então, foi realizado, no caso, a reunião, né, para entrega do kit convênio, onde as associações recebem toda a papelada e onde é formada a comissão, né, de acompanhamento. Lembrando que no caso de convênio de custeio é a comissão de acompanhamento e no caso de investimento investimento que é a comissão de acompanhamento e é o mesmo. Então, hoje pode ser o mesmo, né? Muito bem. E aqui este é o modelo, uma sugestão de como a pasta tem que ser identificada. Como vocês podem ver, é uma pasta suspensa, tudo bem? Vamos lá. Primeiro documento que tem que constar nessa pasta, e que é importante que apareça, que é uma cópia da ata, para vocês verem aqui, que é uma cópia da ata da reunião, uma cópia. Se estiver a original na pasta anterior. É uma cópia da ata da reunião da associação, onde foi realizada a entrega do kit convênio e a formação da comissão de acompanhamento. Olha só, creio eu que seja por isso. Se eu estiver errado, me corrijam. Olha só, na mesma pasta, óbvio, se haverá uma seleção, é comissão de seleção, agora que eu lembrei, é comissão de seleção para acompanhamento do convênio de custeio e comissão de acompanhamento para o convênio de investimento. Anteriormente era assim, mas hoje os mesmos membros de uma podem fazer parte da outra e ao invés de se formar duas comissões, é a mesma que tanto faz a comissão de seleção, né? Faz a seleção do ACR e em alguns casos, no caso de acesso a mercado, a seleção do consultor do plano de negócios e no caso de investimento, a comissão de acompanhamento que acompanha a execução e os investimentos, né, dos recursos disponibilizados pelo Estado, através do Bahia Produtiva. Vamos lá. Então, o primeiro documento que tem que constar nessa pasta é uma cópia da ata, onde foi feita a entrega do kit convênio e foi formada a comissão de acompanhamento, de seleção ou acompanhamento, certo? Segundo documento, esse aqui é o que? Continuação outra ata da seleção dos currículos. Ah, tá. Né? Ou da entrevista. Ata da seleção de currículos. Só que abri a pasta errada. Essa é a pasta número 3. Não, essa acabei de ver. Foi. Desculpa, gente. Voltando. Volta a fita aí, produtor.
Vamos lá. Voltando. Desculpe. Pasta. E eu salvei. Pronto. Essa aqui, ó. Houve um errozinho aqui na produção. Depois eu tenho que mandar o pessoal da produção embora, porque um erro desse não pode acontecer. Mas. Vamos lá. Será essa. Pronto. Pasta do contratado. O que não está apapelada também em ordem. Só ata da seleção era outro mesmo. Desculpa, gente. É esse mesmo. Vamos lá. E esse gato assustado tá terrível. Bom, é isso mesmo. Estávamos na pasta correta. Desculpa aí, viu, gente? Então já não vou demitir mais os produtores. Vou demitir o apresentador. Só que não posso demitir agora no meio do programa, então vamos continuar. Vamos lá. Então, o próximo documento que tem que constar é este aqui. Opa, a ata de... Tivemos aí uma cópia da ata de formação da comissão de acompanhamento, né? E agora nós temos a ata de seleção dos currículos dos candidatos para entrevista de emprego ao cargo de agente comunitário rural, certo? Então, tem que ter, nessa mesma ordem, a cópia da ata, né, dos currículos dos candidatos, né, para entrevista. Vamos agora para o próximo documento. O próximo documento que tem que constar, na verdade, é o seguinte, eu acho que na ordem lá, este documento teria que vir primeiro, antes da ata, ou não? Você que me esclarece, que é você que está mais craque do que eu nisso. Não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa ser, né? Não. Então, beleza. Então, olha só. Então, nós tivemos aqui a ata de seleção dos currículos dos candidatos, que é um documento que será gerado, né, após a realização, mas a ordem que os eventos irão acontecer é o contrário. Vamos lá, novamente. Vou pular aqui, depois eu volto aqui, rapidinho, viu, gente? Tá bom? Sim. Então, vocês tiveram lá a formação da comissão, né, de acompanhamento, naquela reunião da entrega do kit convênio. Em seguida, o próximo passo é a publicação do edital de seleção do agente comunitário rural. Lembrando que é o seguinte, os recursos de custeio só serão liberados, o recurso só será liberado após, no caso dos projetos de socioambiental, a liberação do recurso só será realizada após a contratação do agente comunitário rural. E no caso dos convênios dos projetos de acesso ao mercado, só será liberada após a contratação do agente comunitário rural e após a contratação do consultor do plano de negócios. Beleza? Bom, então aqui nós temos um edital, né? Lembrando que todos os documentos que vocês estão vendo aqui, vocês vão receber formulários, né? Tanto em Excel como no Word, modelos, né? Formulários com esses modelos, no pendrive que é entregue na reunião anterior, que nós falamos anteriormente, que se refere à entrega do kit convênio. Então, todos esses modelos, vocês não precisam se preocupar que vocês vão receber num pacote só, no mesmo dia, tudo de uma vez, tá bom? E para assessorá-los assim, continuamente, ao longo do período em que o projeto for sendo executado, os assistentes territoriais estarão aí para ajudá-los e também nós, no caso aqui, dos territórios da Chapada Diamantina e Irecê, né? Nós estaremos aqui também para auxiliá-los. Mas vamos lá. Então, o primeiro passo a ser dado é a publicação do processo de seleção de pessoal, o edital para a contratação do agente comunitário rural, no qual já são descritos o objeto, as competências do ACR, as exigências, tanto de formação acadêmica, como diz o caso, como também de conhecimentos necessários para atuar no projeto Bahia Produtiva. Enfim, lembrando, eu só digo uma coisa, é necessário que se dê publicidade a todo ato
de licitação e contratação de pessoal. No seu caso, você ficou sabendo onde, Thaisa, dessa contratação? O edital foi colado na associação mesmo. No mural da associação. Uhum. Aí precisa ter no mínimo 3 lugares públicos. Lá foi a associação, um prédio escolar e um outro que eu não me lembro. Bom, e aí? Fora os anúncios assim... Emissora de reuniões. Rádios, não, em reuniões mesmo, e todo mundo foi falando um para o outro. Então foi uma coisa, como é que fala? Além da publicidade em mural, né, de espaços públicos, foi também em... Como é que diz? Foi também em a divulgação boca a boca. Isso. Então, agora é interessante que, se vocês puderem, colhem também em murais de sindicato dos trabalhadores rurais, né? Prefeitura, enfim, o que vocês puderem dar de publicidade é bom, é interessante. Ainda mais a partir do ano passado, que os projetos estão exigindo a contratação de um ACR formado como técnico em agropecuária. Então, a gente sabe que, às vezes, em algumas comunidades, esse profissional é escasso. Então, está aí uma boa oportunidade para que seja dada maior publicidade. Lembrando bem o seguinte, que toda vez que vocês publicarem no mural, é interessante, digo isso, não sei se lá foi feito, mas é interessante o seguinte, vamos supor, vou publicar no mural da prefeitura. É interessante que se encaminhe por meio de ofício, que seja publicado lá, que seja publicado lá, mas que a pessoa da recepção da prefeitura possa protocolar, carimbar. O interessante é que uma via desse documento volte para a associação protocolado, ou por alguém da recepção, ou pelo responsável do setor, ou do espaço onde foi publicado este edital. Beleza? Então, fez isso, aí é marcada a reunião, no próprio edital tem que constar a data, local para entrega de currículo, e a data da reunião e a data que será a previsão, o cronograma, né? Com todas as etapas do processo. Por exemplo, entrega de currículo, a data da seleção dos currículos, será realizada a reunião para a seleção, as datas da entrevista, etc. Vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, uma ata, esta aqui. Já falamos. Então, o próximo documento nós já falamos que é a reunião, né? Para a seleção dos currículos dos enviados pelos agentes comunitários, pelos candidatos a agente comunitário rural ou ACA, beleza? Onde tem que constar os currículos, constar quem será chamado para, para entrevista, para análise curricular e para entrevista, ok? Passado essa, edital. Agora nós temos a ata da reunião, né, da associação, aqui no caso, para entrevista de emprego. Olha só, é interessante que toda vez, quando eu falo de licitação e quando eu falo de contratação de pessoal que será custeado com recurso público, o ideal é que se dê publicidade etapa por etapa. Por exemplo, é interessante que tanto o que os selecionados, foi realizada a seleção do currículo, e aí agora vem a etapa de entrevista. É interessante que se comunique, ou por telefone, ou por WhatsApp, qualquer meio de comunicação, aqueles cujos currículos foram selecionados. Eu até sugeriria o seguinte, que se fizesse uma relação dos classificados por ordem, desse publicidade também, não sei se convém, né? Acho interessante isso, no mesmo espaço onde foi publicado o edital. No mesmo espaço onde foi publicado o primeiro edital, entendeu? Para dar o máximo de transparência possível. Ok? Então aqui nós temos o próximo documento a ser arquivado nessa pasta, é a ata da reunião da Associação Prata de Baixo para entrevista de emprego para o cargo de agente comunitário e rural. Você foi entrevistada? Lógico, óbvio, né? E aí, como é que foi? Foi um momento de nervosismo, mas tudo bem. Só pergunta, sim. Eu esqueci de perguntar no começo. Seu primeiro emprego? De carteira assinada? De carteira assinada, sim. Primeiro emprego, primeira vez. Isso. Bom, legal. Bom isso. É bom saber que o Bahia Produtiva está aí, né? Dando oportunidade para que o jovem possa se inserir no mercado de trabalho e possa entender também
um pouquinho mais essa importante cadeia produtiva que é a cadeia da agricultura familiar, da agricultura em si, da agropecuária em si. Vamos lá. Então, a próxima série de documentos que deve constar nessa pasta são todos os currículos, não é isso? Então, nós pegamos aqui como exemplo, no caso, o modelo do currículo da nossa amiga Thaisa, né? E da carta de intenções, de interesse, carta de intenções. Então é o seguinte, lembrando que nessa pasta tem que constar todos os currículos dos candidatos que enviaram, todos os currículos que foram enviados para a associação e todas as cartas de intenções. Tudo arquivado em ordem cronológica. Aos pares, carta de intenção, currículo. Carta de intenção, por exemplo, carta de intenção de Antônio, currículo de Antônio. Carta de intenção de Thaisa, currículo de Thaisa. E assim sucessivamente. Vamos lá. O próximo documento gerado e que tem que ser arquivado é o currículo. Mostra a carta de intenção, mas naquela ordem que eu falei anteriormente. Vamos lá. E, enfim, no caso do candidato, todos precisam mandar também os comprovantes ou só os que foram chamados para entrevista? Muitos mandaram. Mandaram? É interessante o seguinte, uma coisa que eu sugiro para você também, que estiver assistindo, que não for agente comunitário rural e que no futuro possa ter interesse a atuar nesta área, nessa importante área, quando enviar currículo, tudo que você descrever no currículo, que são suas formações, formação acadêmica, capacitação técnica, curso disso, daquilo, é interessante que vocês mandem, anexem junto, cópia dos documentos que comprovem essa experiência, tá bom? Não esquece disso. Manda porque para quem está lendo o currículo só vai ver lá o que está escrito, mas não vai ter comprovação. E olha, eu até posso dizer assim que, dependendo da situação, eu vejo como se fosse eu enxergaria com um olhar diferente aquele candidato que, além de ter descrito a sua formação e a sua formação em si, que mandasse também as comprovações daquilo que ele está dizendo que é a formação dele. Beleza? Vamos lá. Enfim, e aqui nós temos o formulário de entrevista do agente comunitário rural. Né? Nesse caso, houve vários currículos. Vamos supor que o número de currículos enviados seja menor que o número dos selecionados para entrevista. Então, mas pelo menos os selecionados para entrevista, esse formulário da entrevista do agente comunitário rural, ele tem que ser anexado tanto junto com a carta tem que ser arquivado, tanto junto com a carta de intenção, como também com o currículo, para formar um pacote só. Mas lembre-se, somente daqueles, óbvio, né? Que se você não convidou a todos, convidou somente uns 2, ou 3, ou 4 para a entrevista, lógico que só vai gerar formulário de entrevista para esse candidato que foi convocado para a entrevista. E no mínimo 3. No mínimo 3. Não sabe 10, tem que ser no mínimo 3. 3 currículos. Então, no caso aqui que você está me dizendo, então o processo só é validado se receber no mínimo 3. Mas no caso, vamos supor assim, uma pergunta, no caso, se forem enviados 8 currículos, tem que convocar para a entrevista quantos? No mínimo 3? No mínimo 3, mas se quiser também. Os 8, pode chamar os 8. Para a entrevista os 8. Aí, pessoal, uma dica que eu ia deixando escapar. Ou seja, o processo só é validado se tiver no mínimo 3 currículos, porém, se houver mais de 5, vamos dizer assim, pelo menos 3 tem que ser convocado para a entrevista. Exatamente. 3 tem que ser convocado, mas pode-se convocar também todos os 5. Na minha época foram 4 currículos. Aí e todos mundo participou da foram convocados. Só uma coisa, todos eram da comunidade ou teve algum de fora? 2 sim e 2 não. Ótimo. Aí no caso, você foi a mais nova?
Sim. Entendo, você foi a mais nova dos candidatos. Eu sou a mais nova e por ser da comunidade e algumas outras vantagens. Então tudo isso agregou para que você pudesse, e também na própria entrevista, quando foi explicar também como as suas competências, Excel. Teve teste de informática? Na hora não. Na hora não? Eu não sei se você deu sorte ou deu azar. Olha, gente, não, na verdade ela não deu azar não, porque eu garanto que se colocasse ela na frente do computador, eu falo que eu já tenho convivência com ela. Na verdade, se colocasse ela na frente do computador, ela daria conta perfeitamente. Mas eu sugiro para vocês aí das associações que estão começando agora, que providenciem um computador. Se a pessoa está dizendo ali que tem experiência, que tem curso de informática, isso ou aquilo, ou que tem boa vivência, sabe trabalhar com programas igual Excel, Word, enfim, o pacote Office completo, né? Eu sugiro que vocês peguem os candidatos chamados para entrevista e os coloquem na frente do computador para que possam de fato, porque eu vou falar uma coisa. Como técnico de assistência técnica e extensão rural e que acompanha os projetos Bahia Produtiva, é muito difícil para a gente lidar com a CR que não tem assim um bom domínio de informática, porque a gente usa muitos programas. São muitos programas, são muitos arquivos, muitos formulários. Lógico, todos estão aptos a aprender, mas até aprender é complicado. Mas enfim, eu sugiro aos novos empreendimentos que façam esse teste de aptidão na prática mesmo, esse teste prático. Se fosse hoje, com certeza você passaria também. Talvez. Eu acho que sim. Vamos lá. Então, finalizamos essa pasta, né? Vocês viram aí, finalizamos a pasta. Vamos agora para a próxima pasta. A próxima pasta se refere aos arquivos, contém os arquivos após a seleção, os arquivos do agente comunitário rural, os documentos do agente comunitário rural no caso. Vamos lá. Então aqui nós temos, deixa eu ir aqui, abri um outro exibido aqui, deixa eu fechar. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bom, a próxima pasta é a pasta do contratado agente comunitário rural, certo? Novamente, capa. Sim. Foi você que fez? Foi. Mas com o modelo. Com o modelo? É. Recebeu o modelo de onde? É a assistente territorial. Mandou o modelo? Tá aí, lembrando bem que a assistente territorial tem todos esses modelos, né? E entregou no kit convênio ou ela mandou via e-mail. Via e-mail? Pronto. Isso já foi no ato da prestação de conta ou antes? Depois, já no momento de organizar tudo. A papelada para prestação de conta. Sim. O pessoal dos novos empreendimentos estão tendo uma vantagem, vantagem que já estão praticamente recebendo todo. Bom, tá aí. É nosso papel. Lembrando que quando você foi contratado, não havia ainda a empresa de assistência técnica para assessorá-los, né? Mas os novos empreendimentos vão começar aí com essa vantagem de já ter uma entidade de assistência técnica e extensão rural e também de já começar com este canal que só vem a dar o melhor suporte. Facilita bastante. Se hoje você tivesse esse acesso aqui... Seria bem mais fácil. Vamos lá. Mas olha, eu estou trazendo para vocês o seguinte, nos moldes do Bahia Produtiva, o CEFOR, eu não digo o CEFOR, mas eu falo por mim, como técnico de assistência técnica e extensão rural do CEFOR, nesses moldes, eu até então vinha trabalhando com prestação de contas, mais baseado na Lei Federal 8666, que foi o de projeto, que foi do projeto Cisternas, tanto por duas outras entidades que eu trabalhei antes do CEFOR. Mas nesse molde, nessa forma de prestação de conta aqui, eu, na verdade, estou falando aqui mais do que ela, mas, na verdade, ela teria muito mais a falar, mas ela está meio tímida. Estou. É isso mesmo que você está falando. Então, mas eu aprendi bastante com ela, tanto lendo os manuais, né, fornecidos pela CAR, né,
mas aprendi também com ela. Inclusive, fizemos algumas visitas lá na associação dela, nos horários até depois das 5 da tarde, já fechando o expediente, né, Thaís? Para quê? Para que a gente pudesse preparar esse material para facilitar o trabalho de vocês no momento da prestação de contas. Vamos lá. Pasta número 3. Pasta do contratado agente comunitário rural. Mesma coisa. Outro documento que tem... vocês vão reparar que todas as pastas do projeto, o primeiro documento que vem é a cópia da ata de formação da comissão de acompanhamento. Todos. Independente. Então, mesmo que alguns documentos não tenham surgido ainda, não tenham sido gerados ainda, é interessante que já pegue e faça todos os arquivos, todas as cópias. Então, vamos lá. Cópia da reunião que foi realizada a formação da comissão de acompanhamento, cópia da ata, né? Novamente, a cópia da ata, no caso da pasta anterior, era a cópia original. No caso dessa, era a cópia original. Nossa. Não, você viu? Essa doeu, a cópia original. Na anterior era a ata original. No caso dessa, é a cópia da ata de seleção dos currículos dos candidatos para entrevista de emprego ao cargo de agente comunitário rural. Tá aí para vocês verem. Enfim, vamos lá. Segundo, novamente, no caso, uma cópia da ata da reunião, que na pasta anterior desta também estava lá arquivada a original, nesta aqui vem a cópia. Cópia da ata da reunião, né, para seleção, para entrevista de emprego para o cargo de agente comunitário rural. Outro documento que vem, no caso, essa é a pasta da CE, contratada. Vem a carta de intenção da agente comunitária rural, currículo da agente comunitária rural, os comprovantes, né, das formações citadas no currículo da agente comunitária rural. Eu estou falando da agente comunitária rural porque nesse caso é uma agente comunitária rural, mas pode ser tem que ser o politicamente correto hoje em dia, tá? Certo. Bom, vamos lá. E aqui nós temos uma cópia do formulário de entrevista da agente comunitária rural, ok? E aqui, pulei. E aqui nós temos o atestado de saúde ocupacional da agente comunitária rural contratada. Lembrando que só tem que fornecer atestado de saúde ocupacional o agente comunitário rural contratado. Sim. Os outros não precisam. Agora você me pergunta assim, Adão, uma pergunta que vai surgir, que eu já estou vendo aí o pessoal acessando o vídeo, talvez com o dedinho, coçando lá nos comentários. Adão, e por acaso, se no exame de saúde ocupacional aparecer algum problema de saúde que impossibilite o agente comunitário rural que a gente pretende contratar assumir, que impossibilite esse agente comunitário rural assumir a função? Bom, é simples. O interessante é que na ata de entrevista, vocês listem os candidatos por ordem de colocação. E deixe claro. Por quê? Porque caso, vamos supor, um exemplo, que a Thaisa, aqui no exame admissional, tenha apresentado algum problema que impossibilitasse ela de assumir o cargo. Aí, a associação faria uma nova reunião sem necessariamente refazer o edital. Creio eu que tenha que funcionar assim. E convocar o segundo colocado, que consta lá e convocar o segundo colocado. Bom, o interessante é que se faça um novo edital. Mas eu acho que eu vou tirar até essa dúvida para ter certeza, mas eu acho que pode colocar fazer uma ordem de colocação dos candidatos. Eu acho que sim. Isso, e contratar o segundo colocado, certo? Vamos lá. Mas, creio eu que até então a CAT tem atuado de forma a fazer um novo edital. Caso haja alguma demissão ou alguma
impossibilidade aí de alguém assumir. Bom, mas vamos lá. Então, o próximo documento, como eu falei, é o atestado de saúde ocupacional, que está aqui. Beleza? Vamos lá. Enfim, o próximo documento que tem que ser arquivado na pasta é o contrato de experiência. Este documento parece que ele não vem no kit convênio, né? Esse modelo. Não, esse já é o contador que entrega. No caso, é o contador que fornece. Então, após a contratação do agente comunitário rural, a contabilidade deve formalizar um contrato de experiência onde tem que assinar tanto o presidente da associação, a ACR, mas alguém, o tesoureiro, secretário, ou não precisa? Acho que não. Só o presidente mesmo, só o representante legal. Então, o próximo documento é esse, que tem que estar arquivado nessa pasta. Enfim, finalizou essa pasta, tranquilo? Vamos agora para a próxima pasta. Lembrando... Você não fotografou, mas toda a documentação do ACR, tanto a carteira de habilitação, que é uma das exigências principais, né? E RG, CPF, esses documentos pessoais, que estaria também nessa pasta. Foi. Esqueci. Muito bem. Viu, pessoal? Quais são os documentos? Carteira de habilitação, RG, CPF, carteira de trabalho, todos os documentos pessoais, comprovante de residência, tudo isso. Até mesmo porque vai ter, como é que fala, prioridade quem já é da comunidade, né? Sim. Yeah. Não, essa pasta, ela já é após a contratação. Isso, até mesmo porque tem que ter o comprovante de residência também para provar que o agente contratado é de fato da comunidade. Bom, bem lembrado. Eu esqueci de colocar, mas está lembrado. Então, outros documentos que devem seguir e devem constar nessa pasta são carteira de trabalho, RG, CPF, carteira de habilitação. Se tiver outros certificados, igual de curso de informática, tudo que foi de capacitação, que estiver, né, que o candidato declarar possuir as mesmas cópias, tem que estar nessa pasta. Vamos lá. Próxima pasta. Vamos fechar aqui, vamos para a próxima pasta. Opa! Foi demais. Shopping de custeio. Eita! Eu lembro um caso que um assistente territorial contou. Sim. Dizendo, né? Um assistente territorial que falou ao presidente da associação que tal dia ter o shopping. Aí ele foi para a sede da associação, tá esperando. Na cidade tinha shopping, né? Aí foi... Aí o assistente territorial ligou: moça, eu tô aqui na sede social. Não, moça, mas estamos esperando você para vir pro shopping. Você não falou que a gente ia fazer o shopping? Não, moça. Bom, se foi verdade eu não sei, mas palavras dele. Não vou falar o nome. Corte minha cabeça, mas eu não digo quem me contou essa história. Se estiver assistindo, vai ver. Se assistir, vai me telefonar. Bom, gente, a próxima pasta é o shopping de custeio. O que é shopping? Do mesmo jeito que para os recursos públicos, que a gente trabalha anteriormente, programas cisternas, e além de outros recursos que são utilizados por prefeituras, enfim, qualquer órgão, do mesmo jeito que existe a licitação, ou por meio de carta convite, ou por meio de pregão eletrônico, enfim, ou por meio de pregão presencial, ou pregão eletrônico, do mesmo jeito que existe essa modalidade para a Lei Federal 8666, existe a modalidade de shopping. O que é shopping? É, na verdade, um processo de licitação, né, formatado para o Bahia Produtiva, para aquisição dos equipamentos necessários para a execução dos trabalhos que serão realizados pelo ACR. E quais são esses equipamentos? Computador, máquina fotográfica não. Tablet? Também. Você teve tablet? Não. Não. Fotográfica mesmo. Máquina fotográfica. GPS, impressora, os materiais de expediente. Motocicleta. Aí a moto. Isso. Capacete. Sim. Tudo isso. Lembrando que nos projetos atuais o seu ainda era uma POP 100. Sim. Os atuais
Falar nisso, tirou a chave? Tá lá na tirou a chave. Tirei. Acho? Pode. Tirei. Vamos lá. Então é o seguinte, mas os projetos novos, os ACRs vão receber BROS 160. Estão ficando chique, hein? Não sabia. Nova? Chique. Bom, enfim. Então a próxima pasta que nós vamos abrir é a pasta do shopping de custeio. Lembrando que por ser um recurso de empréstimo realizado pelo Banco Mundial para o Governo do Estado, um recurso oriundo de empréstimo, não é uma cooperação de transferência de recursos do Banco Mundial para o Governo do Estado, não há em si a necessidade, no caso, pelas associações, né, de realizar a aquisição desses produtos por meio de pregão eletrônico, por meio de pregão presencial, e nem há necessidade de que esses editais para aquisição desses produtos sejam publicados em Diário Oficial do Estado da União, né? Mas, veja bem, os moldes, a forma como é executado o shopping, ela está bem próximo do que estabelece a Lei Federal 8666, né? Que é a Lei de Licitações, que rege a lei que fala sobre as formas de execução dos processos licitatórios no âmbito do poder público, tá bom? Mas os shoppings, eles seguem praticamente, basicamente, as mesmas regras, né? Vamos lá. Então, a próxima pasta é a do shopping. Novamente, deixa eu sair aqui. Abrir com... Não era esse. Fui no errado. Mas, show. Bom, vamos lá. A próxima pasta, novamente, a identificação. Lembrando, quais são os pacotes para aquisição de produtos que devem constar nos shoppings? É o quê? Equipamentos eletrônicos, de informática, expediente e combustível. Isso. E motocicleta. Sim. Então são 5. 5? São 5 modalidades. São 5 diferentes processos, shoppings. No caso, informática ou eletrônicos, né? Motocicleta, combustível, material de expediente e equipamentos de proteção individual. E equipamentos de proteção individual. Mas por que isso? Porque tem que ser feito de forma separada, cada um no processo. Simples. Porque a empresa que fornece motocicleta geralmente não fornece equipamentos eletrônicos. Sim. E assim sucessivamente. Por exemplo, quem fornece equipamento motocicleta não vai fornecer material de expediente, que é papel, tinta, enfim, cartolina, caneta, tudo isso que usualmente se utiliza no escritório. Vamos lá. Novamente, a pasta, bonitinha, organizadinha. Tá? Essa foto ficou melhor. Sim. Estou criticando. Tá. Mas vamos lá. Enfim, novamente, a ata de formação da comissão de acompanhamento, uma cópia. Tá? No caso aqui, um modelo de carta convite, nesse caso aqui, foi para fornecimento de combustível, ok? Onde constam os documentos necessários que a empresa tem que fornecer. Então, o processo segue dessa forma. A carta convite, lembrando que a carta convite tem que ser enviada para, no mínimo, 3 fornecedores. Se no caso, só um minutinho, se no caso, Thais, não tivermos os 3 fornecedores, o que acontece? Lote vazio. Não. No caso de 3 fornecedores... 3 fornecedores, a gente... valida o processo. Isso. Bom, no caso... Eu dei uma sumida. Bom, no caso... Não tem obrigatoriamente, no mínimo 3. Não teve os 3, o que acontece? É cancelado, mas mesmo assim toda a papelada tem que ser arquivada numa pasta onde tem que ter escrito lá na etiqueta frontal
Lote vazio. Isso. Lote vazio ou fracassado? É um fracassado. A gente usa o lote Vazio, né? Então, mesmo que recebeu duas propostas, lote vazio. Opa, sim. Sim, e como esse processo tem que acontecer? Manda a carta convite, vá no fornecedor que vocês perceberem que tem condição de atender essa demanda, entrega uma carta convite, entregue as duas, digo. Em uma delas, ele vai protocolar como está aqui, ó, dizendo a data que recebeu e o funcionário que recebeu assinar. E dizer, inclusive, o nome, por extenso, né, letra de forma, letra de imprensa, e o cargo dentro da empresa. Correto? Enfim, aí essa com o protocolo volta para a associação, para ser arquivada. Vamos lá. Então, no mínimo 3 cartas convite. Pode mandar 4, 5, enfim, quantas quiserem. Vamos lá. O próximo documento é a ata da Assembleia Geral para a abertura dos envelopes e das propostas. Certo? Lembrando que se não houve pelo menos 3 propostas, a reunião encerra com essa ata e é declarado vazio. Isso. Lembrando o seguinte, que sendo declarado vazio, há necessidade de se realizar um novo processo. Novas cartas convites. Novas cartas convites. Mas tem uma novidade. Sim, e-mail. Como é que é? Explica pra gente aí. Opa! Não fizemos ainda dessa forma porque já tínhamos feito antes, né? Essa parte de custeio. Mas hoje é permitido que você envie quantas cartas quiserem para o e-mail e isso já valida o processo de recebimento, né? Não precisa do protocolo mesmo. No caso, eu vou dar uma da professora do programa de Slope, lembra? Não. Eu tô ficando velho mesmo, viu? Não, quando os meninos lá no programa do Slope queriam conversar com o adulto, não apareceu o adulto só ficava com. Bom, não, mas é melhor. Vamos lá. Bom, gente, é o seguinte. Então é isso que ela falou. No caso atual, você pode mandar as cartas convites por e-mail e o próprio e-mail serve como protocolo. E também os fornecedores podem mandar as propostas por e-mail. Eles precisam estar presentes no dia da abertura da análise? Não necessariamente mais. Não precisam mais. O preço já ganha. Já ganha. Porque já está protocolado, registrado, então só registrar na ata lá, já foi. Então é isso. Tanto as cartas convites nessa situação atual podem ser mandadas por e-mail, como também as empresas podem mandar propostas por e-mail. E o menor preço do e-mail recebido, dos e-mails, o que apresentar a menor proposta e verificada a documentação, aí sim o processo, né, o certame é validado. É validado e registrado em ata. Mas antigamente era o seguinte, você poderia realizar 2 processos presenciais, deu falido ou vazio, aí realizava a compra direta. Lembrando, uma dica, se eu estiver errado me corrija por favor. Lembrando o seguinte, fiz o primeiro processo, houve somente 2 propostas, encerra, fali ou vazio. Fez o segundo processo, apareceu somente 2 propostas, também é vazio. No terceiro, eu já não preciso mais realizar processo, eu posso comprar de uma daquelas propostas, da menor proposta apresentada anteriormente. E registrar. Pode ser assim? Sim. Pronto. Exato. Beleza, uma dica. Mas para facilitar, no caso de e-mail, tem que ter no mínimo participação de 6, né? Tem esse detalhe, né? Estou com essa dúvida. Não, mas parece ser 6, é isso. No caso de e-mail, tem que ter, é obrigatório que haja pelo menos participação de 6 empresas, certo? Para poder validar. Se você tiver aí, confirme isso aí com o seu assistente territorial, mas me parece que é isso, tá bom? Pra gente, tá? Surgiu uma duvidazinha aqui, mas mas vamos lá. Confirme com o seu assistente territorial.
Vai ser bom. Lembrando que cada passo que for dado é interessante que vocês conversem com o seu assistente territorial, tá bom? Não vai substituir as orientações do assistente territorial por esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Jamais. Esse vídeo, esse programa é somente um material de apoio para ajudar vocês no entendimento do processo licitatório, no caso do shopping, dos shops ou das aquisições de serviços ou produtos no âmbito do projeto Bahia Produtiva. Tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui a ata da Assembleia para recebimento e abertura dos envelopes, né? Nós temos, no caso, vamos lá. Vamos supor que, no caso, houve os 3 participantes, foi declarado vencedor, tá, beleza? Aí, agora, o que acontece? Passado um tempo, o presidente da associação, é o presidente? Sim. Isso. Ou pode ser o presidente da comissão? Não, tem que ser o presidente da associação mesmo. Isso. No caso, o presidente da associação vai emitir para aquela empresa vencedora uma ordem de fornecimento, indicando que ela está autorizada a fornecer os produtos dos quais ela foi vencedora, participando do processo vencedora do shopping. Tá ok? Lembrando que entrega para a empresa, o presidente ou a associação manda 2 vezes para a empresa, das quais uma retorna para a associação protocolada. Olha aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Pasta para a próxima pasta. Fechou? Vamos para a próxima pasta. Quinta, prestação de conta. Eita! É essa pasta que deixa o presidente da associação assim, ó. E no final deixa desse jeito. Mas enfim, olha só. Esse é um tema um pouco longo. Nós vamos deixar para um próximo programa para a gente poder falar sobre prestação de conta. Então não percam a próxima aula, a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima também teremos aqui a presença da nossa amiga, agente comunitária rural, Thaisa, até mesmo porque ela, mais do que eu, vamos dizer assim, está mais experiente, mais ativa nessa parte de prestação de conta, porque já foram 4? 4, entendeu? 2 então, do convênio de investimento, e 2 de investimento. Vocês já fizeram 2 de investimento. Sim, do caminhão, do caminhão e dos equipamentos. Isso. Primeiro dos equipamentos e o caminhão foi agora. Me diga uma coisa, aproveitando o embalo para a gente finalizar aqui, o caminhão que vocês receberam, sim, em geral ele está viajando quantos dias por semana? 3, 4 dias? 3 dias por semana. Pô, tá bom. Viagem longa na região toda. Na região. PA, PENAI lá com vocês está em alta? Mais ou menos. Já foi melhor? Já foi melhor, mas ainda está um pouquinho. Inclusive hoje ele está viajando. Está viajando hoje? Para onde? Hoje, Piatã. Piatã? Isso. Pô, dá o quê? 100 quilômetros de Ceabra. A Associação Prata de Baixaí atendendo um raio, uma região boa. Bom, pessoal, então é isso. No próximo programa nós vamos tratar sobre prestação de conta. Tá aí, se você gostou, dê um like. Se você tiver alguma outra dúvida, faça sugestão, vai lá nos comentários. Diga qual tema que vocês querem que seja abordado, que nós vamos fazer o possível para colocar aqui no próximo programa. No próximo não, depois do próximo programa, porque o próximo já vai ser o tema prestação de contas. Beleza? Obrigado, até a próxima. Valeu. E vamos lá. Você falou pouco, eu não sei se porque eu falei demais ou porque você falou. Beleza então, vamos lá. Até mais, gente. Abraço. Tchau.